Nós investimos esse tempo de adoração sincera e cantamos que oferecemos a Deus a nossa vida num ato de consagração, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder. E afirmamos que Ele é a nossa cura. Que esta palavra seja uma realidade para todos nós. Nós vamos abrir a palavra do Senhor nesta hora. E o meu desejo é que o teu coração esteja aberto, teus ouvidos sensíveis. Deus te trouxe até aqui nesta noite para você receber esta palavra. Eu quero falar de forma que esta palavra seja compreensível para todos os presentes. Nós temos adolescentes, e eu peço que os adolescentes fiquem bem concentrados naquilo que estamos conversando. Jovens, casais, famílias, temos idosos, temos pessoas que quem sabe nem completaram os estudos e pessoas com doutorado. É um desafio tentar alcançar a todos, mas de alguma forma o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus que inspirou a Escritura, e dela vamos falar, e que este mesmo Espírito possa testificar no seu coração aquilo que temos para compartilhar nesta noite. Saudamos todos os visitantes, aqueles que estão conosco hoje pela primeira vez, é uma alegria recebê-los. Sintam-se à vontade, esta palavra é do coração de Deus para o teu coração. E nesse mês de agosto estamos falando sobre exemplos, aqui e ali, personagens bíblicos que nos inspiram, que nos ensinam, alguns inclusive que nos ensinam a como não fazer, e muitas orientações bíblicas de como devemos fazer, de como devemos nos portar diante das circunstâncias, diante da nossa vida. E na noite de hoje nós vamos falar a respeito do exemplo de Ezequias. E eu convido a igreja para abrir as suas Bíblias no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, e leremos os versos 1 a 8. Segundo Reis, capítulo 18, versos 1 a 8. O texto bíblico nos dá alguns detalhes a respeito deste personagem, e nós vamos conversar nos próximos 30 minutos a respeito de algumas situações, circunstâncias que aconteceram na vida de Ezequias e que fatalmente muito disso que aconteceu em sua vida acontece conosco também diariamente. E o texto bíblico nos diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Que Deus nos abençoe e nos inspire nesse instante. Semana passada nós falamos acerca de um rei chamado Josias. Também foi um rei notável. E a Bíblia também dá testemunho de que Josias foi um excelente rei, talvez o melhor deles para o povo de Judá.
Teve um determinado momento onde o povo de Israel se separou em dois grandes blocos. Os reinos do sul, que passaram a ser chamados de Judá, e os reinos do norte, que passaram a ser chamados de Israel. Esse texto encontra-se em aproximadamente 715 anos antes de Cristo, e Ezequias reinou até aproximadamente 686 antes de Cristo. E Ezequias reinou nas tribos de Judá, ao sul do povo de Israel. Foi contemporâneo de um rei chamado Oséias, que foi rei de Israel. No terceiro ano do reinado de Oséias, Ezequias começou a reinar. E neste mesmo período, eram profetas naquele povo de Judá, os profetas Isaías e Miqueias. De forma que, quando nós olhamos os livros do profeta Isaías e Miqueias, nós podemos associar, porque eram contemporâneos. E muito do que vemos neste trecho do reinado de Ezequias, nós encontramos também em Isaías e Miqueias. Nós não vamos traçar estes paralelos, mas se você desejar, você pode estudar em sua casa. Vamos mencionar aqui um pouco acerca de Isaías. Mas a Bíblia nos dá uma boa referência a respeito do reinado de Ezequias. Ele reinou algumas décadas antes de Josias. E até então a Bíblia diz que foi um rei que não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, assim como Josias, entre outros bons reis, Ezequias exerceu um ministério relevante para o povo daqueles dias. Enquanto Jesus não entra em cena no Novo Testamento, é importante nós olharmos para o papel dos reis, dos juízes, dos profetas do Antigo Testamento. Via de regra, estes homens e mulheres ocupavam lugares de destaque no meio do povo. Através destes homens, através destas pessoas, Deus falava com o povo. Deus exercia sua soberania. Deus conduzia o povo através destes homens. De forma que um homem como Ezequias, se os seus ouvidos não estivessem sensíveis à voz de Deus, fatalmente ele teria conduzido o povo de Deus por caminhos tortuosos. E nós tivemos reis que não ouviram a voz de Deus, que não foram obedientes, diligentes àquilo que Deus falava. E Deus se manifestava de maneira intensa, através de teofanias, manifestações através da natureza, mas Deus se manifestava através dos profetas. Há um trecho bíblico que Deus se manifesta através de um animal de carga, uma mula, começa a falar, de forma que quando Deus queria se manifestar e falar ao povo, Deus se dirigia, e os reis, via de regra, ocupavam, além de um lugar de destaque para administrar os negócios, para conduzir o povo durante as guerras, estes homens também ocupavam lugar de destaque porque eram sensíveis à voz de Deus e conduziam o povo. Ezequias foi este homem. E através de algumas características de sua vida, nós podemos perceber que este ministério nos deixa um exemplo. O reinado de Ezequias, os sonhos, as conquistas, as lutas, a vida de Ezequias nos traz um parâmetro de forma que quando nós olhamos para este exemplo, nós podemos nos inspirar e quem sabe até ter como referencial, quem sabe copiar. Hoje pela manhã o reverendo Auro nos trouxe uma inspirada reflexão com base na vida de um homem chamado Estevão, que num único sermão conseguiu revolucionar a história do povo da igreja do primeiro século. Saulo, até então perseguidor da igreja de Cristo, através do contato que teve com Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, Saulo teve a sua vida transformada e foi um dos maiores missionários que já se tem relato na história do cristianismo. Pessoas que inspiram, pessoas que mudam a trajetória, pessoas que influenciam na vida positivamente de outras pessoas. Uma pergunta que eu faço a você: a sua vida, o seu viver, é de fato relevante às pessoas que estão ao teu redor? Não responda, apenas reflita. Através da sua vida, Deus se manifesta na vida das pessoas. Através da sua vida, Deus fala com as pessoas.
A palavra do Senhor, através da sua vida, é viva e eficaz? A vontade do Senhor é revelada às pessoas através da sua vida? Vamos tentar responder estas perguntas ao longo de nossa reflexão. E uma primeira lição que nós podemos aprender com o exemplo de Ezequias é que foi um homem que removeu o pecado. E nós lemos ali nos versos 3 e 4 do texto lido, a Bíblia diz que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ezequias começou a reinar com 25 anos, de acordo com o relato bíblico. Reinou durante 29 anos, portanto reinou até os 54 anos. E ao longo desses 29 anos, ele deixou as suas marcas, deixou um exemplo e influenciou o povo de Judá, o povo de Israel. E uma das marcas do ministério de Ezequias é que foi um rei, um homem que confrontou o pecado para removê-lo do meio do povo. E aqui a Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Você tem o hábito de fazer aquilo que é reto? E a Bíblia inúmeras vezes utiliza uma palavra chamada retidão, que quer dizer andar de forma reta, ou seja, fazer aquilo que é reto, fazer aquilo que é certo. As pessoas que convivem com você, os seus colegas de trabalho, as pessoas que de repente nem sabem exatamente que você é cristão, que você vai à igreja no domingo à noite ou no domingo de manhã. As pessoas ao olharem para a tua vida dizem, este homem, esta mulher faz o que é reto. Este homem, esta mulher, esta família anda em retidão. Será que esta é uma marca da sua vida? Ezequias fez o que era reto. Mas a Bíblia fala também que ele fez segundo tudo o que fizera Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Possivelmente um dos reis que mais influenciou na história, não apenas do povo de Israel, mas na história da humanidade. Davi, um homem, um pecador, réu confesso, mas um homem sensível, que quando se deparava com as suas fragilidades, se ajoelhava, escrevia salmos, compartilhava com as pessoas que estavam ao seu redor, que precisava rasgar as suas vestes, rasgar o seu coração para voltar à santidade, para voltar a ter um caminho, um coração alvo como a neve. E a Bíblia diz que Ezequias foi um homem que andou como Davi, seguiu os passos, seguiu os exemplos de Davi. Quem são as pessoas com as quais você se inspira para andar de forma reta e fazer como fizeram? Quem sabe um profissional da sua área? Quem sabe o teu pai, a tua mãe? Quem sabe um avô? Quem sabe um líder espiritual? Quem sabe um pastor? Alguém em especial que te inspira? Alguém que você olha e pensa, eu gostaria de seguir os passos desta pessoa. Olhe bem nos meus olhos. A vida é feita de relacionamentos. E o que fica no final das contas é a memória que nós deixamos, aquilo que nós plantamos e colhemos. Às vezes nem sempre colhemos, às vezes partimos antes mesmo de colher. Na hora quando o féretro está ali sendo velado, no momento da morte, as pessoas estão ao redor e ninguém está contabilizando os seus recursos. Ninguém fica falando dos seus diplomas. Ninguém fica falando do jeito que você se vestia. Ali o testemunho que é dado era uma pessoa inspirada. Fazia o que era reto. Andou como Davi, andou como seu pai, andou como Paulo, andou como Jesus. E a Bíblia diz no versículo 4 que Ezequias agiu em relação ao pecado. Existem pessoas que são muito passivas com relação ao pecado. Ezequias agiu. E em determinados momentos da nossa vida nós precisamos agir. Porque o pecado, e a Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia como uma cola. Fica como algo que gruda, como algo que pega. Fica ao nosso redor, nos levando a fazer aquilo que é equivocado, nos fazendo transgredir, nos fazendo separar do caminho do Senhor. O pecado está ao nosso redor. A Bíblia diz lá no Gênesis, com relação a Caim e Abel. E Caim recebe uma palavra, o pecado está sempre contra você, mas a ti cumpre dominá-lo.
nós temos que ter domínio sobre o pecado, e não o pecado dominar as nossas próprias vidas. E algumas atitudes de Ezequias: eliminou os altares. Aqui a Bíblia diz, removeu os altos. Naqueles dias o povo de Israel construía altares e faziam oferendas aos deuses da fertilidade. E muitas das vezes, ao invés de se dirigirem a Deus, se dirigiam aos deuses da fertilidade. Ezequias eliminou esses altares que eram remetidos aos deuses, aos ídolos da fertilidade. Derrubou postes sagrados, inclusive um altar, um poste que era oferecido a uma deusa chamada Aserá, que era a deusa da prostituição. Então percebam que essa pornografia, essa sensualidade, essa sexualidade dos dias de hoje, não são só problemas para nós. Esses problemas relacionados à sexualidade são antigos. E nos dias de Ezequias, ele mesmo fez questão de derrubar os ídolos que eram os altares que eram oferecidos às prostituições. E ele ainda despedaçou em pedaços uma serpente que, de acordo com Números, capítulo 21, versículo 9, a Bíblia diz que Moisés erigiu, levantou um altar, uma serpente de bronze, de forma que todas as vezes que uma serpente mordesse o povo de Israel, as pessoas olhavam para aquela serpente de bronze, se lembravam da providência de Deus, das misericórdias do Senhor, e as pessoas eram curadas das picadas das cobras. E isso que era para ser um lembrete, uma mostra da misericórdia do Senhor, se tornou um poste ídolo. E as pessoas começaram a chamá-la de deusa Neustã. Ezequias removeu todos estes altares, destruiu tudo aquilo que tirava o foco, tirou de forma abrupta, de forma violenta. Ele negou, ele tirou, ele arrancou em seu reinado tudo aquilo que fazia o povo pecar. Levíticos capítulo 20, versículo 7, não precisa abrir, olhe bem nos meus olhos. A Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. E o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 16, lembrando deste texto, ele diz também, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. O Senhor é todo santo, nele não há pecado, nele não há equívoco. E para nós nos aproximarmos deste Deus todo santo, nós precisamos de joelhos no chão, com o rosto em terra, renunciar o pecado que está diante de nós. Derrubar com as próprias mãos aquilo que tira o foco e viver uma vida de santidade. Lá no fundo, esse não é um discurso que ganha fama por aí. Quem sabe muitos gostariam de estar ouvindo sobre prosperidade, sobre aquilo que Deus pode dar, sobre as bênçãos da riqueza. Recentemente um louco por aí disse que Deus tem a obrigação de tornar o seu povo rico. Existem pessoas por aí dizendo muitas coisas a respeito de Deus, mas o Antigo e o Novo Testamento afirmam que Deus é santo, e há uma chamada, há aqui uma ordem, sejam santos, porque eu sou santo. Acaso Deus não nos conhece? Será que Ele está exigindo algo de nós que nós não podemos fazer? Eu diria que santidade não é ser perfeito. Santidade é ser como Davi, ser como Ezequias, alguém que renuncia ao pecado, alguém que luta contra o pecado, alguém que diz não às práticas que desagradam o Deus todo santo e todo Pai. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Ezequias confiou no Senhor e apegou-se a Ele. Versos 5 e 6, acompanhe por favor. Confiou no Senhor. E se você tiver com uma caneta, um lápis, um marca-texto, grife essa expressão, confiou no Senhor. Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. E no versículo 6, grife essa expressão, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Salmo de número 37, versículo 5, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz,
confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E estribo aqui nos remete àquele instrumento que o cavaleiro, ele coloca os pés ali no estribo, de forma que ele tenha um apoio, para que o galope seja de fato ritmado, junto com a corrida do cavalo. Estribar significa colocar o pé de forma confiante. Não te estribes, não confie no teu próprio entendimento. Ou seja, quer ganhar dinheiro? Confie no Senhor. Quer ter uma saúde equilibrada? Confie no Senhor. Quer ter bons relacionamentos? Confia no Senhor, entregue tudo a Ele. Deus ama você, Deus tem planos incríveis para a sua vida. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor. A Bíblia diz que Ezequias confiou no Senhor. E aqui na frase que vem a seguir, está dizendo de maneira que depois dele não houve seu semelhante. Talvez nenhum rei tenha confiado em Deus tanto quanto Ezequias. Será que as pessoas estão dizendo isso a nosso respeito? Este é um homem que confia em Deus. Esta é uma mulher de fé. Esta é uma mulher que descansa no Senhor. Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Este é o Deus que sabe das tuas necessidades. Confia nele. Assim como Ezequias confiou, mas a Bíblia diz também que a confiança vem junto com o apego. É bom estar com as pessoas que confiamos, não é mesmo? É bom estar com as pessoas que nós gostamos. Nós nos apegamos às pessoas afetivamente. Existem muitas pessoas que passam pela nossa caminhada, mas tem algumas pessoas que entram e ficam em nossa caminhada. E nós nos apegamos a essas pessoas. Você está apegado a Deus como você é apegado, por exemplo, ao seu namorado, à sua namorada, à sua esposa, ao seu esposo? Você está apegado a Deus como você está apegado aos seus filhos? Porque existem pais que protegem os filhos, querem como que blindá-los. Como o Edson, por exemplo, está ali abraçando o pequeno Gabriel, que dorme. E nós queremos abraçar os nossos filhos e queremos estar apegados a eles e queremos que eles estejam apegados a nós. Mas esta relação afetiva nós temos com Deus? Nós temos essa relação de afinidade, de intimidade. A Bíblia diz inúmeras vezes que Moisés conversava com Deus como qualquer um fala seu amigo. A relação de alguns homens, exemplo, Enoque, a Bíblia diz que andou com Deus. Enoque não experimentou a morte. Nós temos relato de pessoas que marcaram as suas vidas por serem pessoas íntimas, pessoas que realmente estavam ligadas a Deus e não se desviavam nem para a direita e nem para a esquerda. Eu gostaria de convidar você agora, por gentileza, marque esse texto e vamos ao Salmo 91. Eu quero ler o final do Salmo 91. Este salmo é um salmo conhecido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aí depois no texto diz: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas olha o que a Bíblia fala a respeito daquele que se apega a Deus. Salmo 91, versos 14 a 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Olha quanta coisa boa acontece com aquele que se apega ao Senhor. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, me invocará, eu responderei. Na angústia estarei com ele, vou livrá-lo, vou glorificá-lo, vou dar longos dias e vou salvá-lo. Essas são algumas das muitas ações que Deus faz para aquele que está apegado. Qual não é a alegria de um pai que recebe uma ligação inesperada de um filho, apenas para dizer: pai, eu estou por aqui. Nós moramos longe dos nossos pais, tanto eu quanto a Camila, e nós falamos com eles quase que diariamente. E o meu pai, o senhor Dorival, nos últimos anos temos redescoberto nossa relação. Parece que nós, enquanto vamos amadurecendo, vamos nos tornando pais,
E os nossos filhos vão crescendo, parece que a gente vai entendendo algumas práticas dos nossos velhos pais. Parece que algumas coisas vão entrando na cabeça. E hoje em dia eu ligo e quando meu pai atende, ele diz aquele alô. E eu digo, fala Dori. E ele pergunta, tudo sabão? Esse é o seu Dorival. E a gente vai ali conversando e às vezes nem temos muito o que falar, mas só o fato de estar junto mostra apego, mostra carinho, mostra intimidade. Você demonstra carinho a Deus? Qual foi a última vez que você gastou uma oração, que você investiu um tempo de oração apenas para dizer, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, Senhor, reina em minha vida, Senhor, eu quero viver os teus planos, eu quero viver os teus sonhos, Senhor, eu quero dar a minha vida para o teu louvor, Senhor, eu quero estar ligado a ti, eu quero viver uma relação de intimidade contigo. Pois Ezequias deixou esta marca e eu e você hoje podemos seguir. Voltando para o texto, a Bíblia diz que porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Confiança e intimidade. Em terceiro lugar, Ezequias tinha relacionamentos abençoadores. Se você virar uma página, você localiza ali 2 Reis, capítulo 19. E nos versos 1 a 7, a Bíblia conta uma trajetória, um momento especial onde Ezequias, temendo um confronto com o povo assírio, o rei da Assíria era um rei implacável, vencia suas batalhas. Ezequias estava temeroso, Ezequias tinha medo e ele pediu para que algumas pessoas de sua confiança fossem conversar com Isaías. E 19, versículo 2 diz, então Ezequias enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E nos versos 5 e 6 diz, foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse, dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste. E se você correr mais os olhos, no versículo 11, o rei da Síria está dizendo, já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? O rei da Síria está tentando intimidar Ezequias e o povo. Está dizendo, os reis da Síria, hoje, para você localizar na geografia, a região norte do Iraque. Um povo ainda violento, os assírios ainda existem. E o rei da Síria, numa tentativa de intimidar o rei Ezequias, haveria um confronto. E o rei da Síria manda dizer a Ezequias, você não sabe, você não está ouvindo dizer o que os reis da Síria estão fazendo com os povos inimigos? Você acha que o teu Deus vai te livrar? Você acha que você vai conseguir sair a salvo desta batalha? Mas mesmo diante deste contexto, Ezequias se lembra de alguém chamado Isaías, um profeta. Possivelmente alguém que ele tinha um relacionamento abençoador. Algumas vezes, Ezequias se refere a Isaías. E se você olhar embaixo de alguns títulos, de alguns trechos aí, você vai perceber que estes mesmos trechos estão registrados lá no livro do profeta Isaías. A mesma trajetória, a mesma narrativa está lá também no livro do profeta. De forma que Ezequias e Isaías estabeleceram um relacionamento de intimidade, mas um relacionamento abençoador. Ezequias enviou homens, estes homens foram, mas Isaías traz uma palavra de conforto, vinda da parte de Deus. Isaías fala assim, falem isso para Ezequias, assim diz o Senhor, não temais. Olhe bem para mim por gentileza. Você tem alimentado esses relacionamentos, esses amigos que te abençoam, que te animam, que te alegram, que te confortam? Ou você tem descartado as pessoas da sua vida?
Na pastoral do boletim, se você ainda não leu, eu te convido, depois, chegando em casa, você dá uma olhadinha. Na pastoral do boletim, eu coloquei aqui algumas dicas muito práticas de como estabelecer e manter bons relacionamentos. E o último item diz assim: aceite as decepções. Porque infelizmente as pessoas nos frustram, nós também decepcionamos. É comum esperar e não sermos correspondidos. Nem sempre as pessoas farão tudo o que desejamos. Mesmo assim, continue alimentando a amizade. Porque lá no fundo, o que ficam são os amigos e o que eles dizem a nosso respeito. Lá no fundo, o que ficam são esses relacionamentos abençoadores, frutíferos. Existem pessoas hoje em dia que não querem relacionamentos. Não querem abrir as suas casas para, quem sabe, mostrar suas fragilidades. Não fazem questão de ir nas casas de amigos, estabelecer contato, porque também estão sempre corridos, estão sempre fazendo coisas. Mas as coisas passam, os compromissos passam, mas as pessoas não podem passar. As pessoas estão em nossa vida por alguma razão. As pessoas estão em nossa vida, mesmo as mais difíceis, estão em nossa caminhada por um motivo específico vindo da parte de Deus. Ezequias estava cercado de pessoas de confiança, mandou aqui Eliaquim, Sebna, para que fossem falar com Isaías. E Isaías, seu amigo, agora está trazendo uma palavra de conforto. Quem são estes amigos que te confortam? Quem são estes amigos, essas amizades que você alimenta, para que no momento oportuno se torne uma palavra de conforto, uma palavra de aliança, uma palavra de amizade, uma palavra de alegria? Existe um livro de um autor chamado Augusto Cury, muito conhecido, um livreto pequeno, chama Você é Insubstituível. Na empresa, na política, na sociedade, as pessoas são plenamente substituíveis, trocáveis, descartáveis. Mas no reino de Deus não. Porque Deus coloca pessoas estratégicas ao nosso redor, para que através dessas pessoas Deus possa cumprir os seus propósitos em nossa vida. De forma que quando nós fechamos as janelas, quando nós deletamos algumas pessoas da nossa caminhada, nós estamos como que impedindo o agir de Deus através dessa e daquela pessoa. Não faça isso em sua caminhada. Releve. Aceite as decepções e continue fazendo a sua parte. Ezequias recebeu uma palavra. E aqui, se você for analisar, correndo os olhos ainda no capítulo 19, mesmo diante da intimidação do rei da Síria, olhe o que aconteceu no versículo 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Quase 200.000 pessoas mortas pela mão do Senhor, para defender o povo de Israel no reinado de Ezequias. Quando nós estamos cercados de pessoas que nos abençoam, que nos alimentam, que trazem palavras de Deus para a nossa vida, nós vencemos os nossos inimigos, porque não lutamos sozinhos. Nós temos com quem dividir a carga, nós temos com quem dividir o choro, nós temos com quem dividir a dor. Mesmo quando você não compreender, mesmo quando você não entender, mesmo quando você não desejar, alimente estes relacionamentos que possam te abençoar. No momento oportuno, como Salomão disse, em todo tempo amo o amigo, e na angústia ele se torna um irmão. Quem são essas pessoas na sua vida? Em quarto e último lugar, como resposta a tudo isso, capítulo 18, verso 7, a Bíblia diz: assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva, usufruía bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Porque o Senhor foi com ele. O Senhor acompanhou Ezequias. Se eu perguntar agora, não se manifeste, apenas pense. Você deseja que o Senhor vá com você? Em sua jornada, em sua família, em seu casamento, em sua relação com seus filhos? Você deseja que o Senhor vá com você? Então siga os passos de Ezequias. Remova o pecado. Confie no Senhor e apegue-se a Ele.
Mantenha bons relacionamentos, pessoas por perto que podem te abençoar. E o Senhor vai com você, e tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Mesmo quando você não esperar, mesmo quando as coisas saírem do controle, mesmo quando as coisas acontecerem de forma que você não entende ou que você não se agrada, continue indo, porque o Senhor está indo à tua frente. Ele não perde o fio da meada, Ele não perde a mão, Ele não perde o controle. Eu costumo dizer, eu não consigo imaginar Deus com a mão na cabeça, lamentando qualquer coisa que acontece na minha vida ou na tua vida. Eu não consigo ver Deus arrependido. Eu não consigo ver Deus com as mãos atadas, tentando fazer algo que não possa, porque Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus soberano. E se Ele for com você, e se você for com Ele, junto, nele, estando arraigado, estando realmente a sua caminhada na presença do Deus Altíssimo. Ao sair, diga, Senhor, eu vou contigo. Ao chegar, diz, Senhor, o Senhor foi comigo. Ao tomar uma decisão, a fazer algo, a falar com alguém, a resolver um problema, pagar uma conta, resolver um antigo problema, deixe que o Senhor vá à sua frente, meu irmão. O Senhor foi com Ezequias e tudo que ele fazia dava certo. Por que o reinado de Ezequias foi tão bom? Porque o Senhor foi à frente dele. Por que algumas pessoas parecem que realmente nós não entendemos? As coisas vão encaminhando, as coisas vão dando certo, claro. Deus vai à frente, e mesmo quando as coisas dão errado, mesmo quando há sofrimento, mesmo quando há perseguição, mesmo quando há mentiras, Deus se levanta porque Ele é o juiz, Ele é o Deus do povo de Israel, Ele não te abandona, Ele não me abandona, Ele não se esquece de você, Ele vai com você, Ele tem uma aliança contigo, da qual Ele jamais se esqueceu e nunca vai se esquecer. Permita que o Senhor vá à frente da tua caminhada, permita que o Senhor vá à frente do teu casamento, permita que o Senhor vá à frente das tuas finanças. Permita que o Senhor vá à frente da tua vida com Ele mesmo. Não seja o que você quer, mas o que Ele quer. Não sejam os teus sonhos, mas os sonhos de Deus. Porque o que Ele tem para nós é muito maior do que nós imaginamos. Para finalizar, eu gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta agora Isaías. Este amigo de Ezequias. Este homem que influenciou no reinado de Ezequias. E veja ali, por favor, Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. A Bíblia nos inspira dizendo assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Gostaria de finalizar com uma pergunta. Você crê que Deus tem sonhos incríveis para a sua vida? Você crê que Deus tem mais do que você imagina? Você crê que Deus tem algo diferente daquilo que você planejou? Porque na nossa cabeça nós fazemos aquilo que achamos que é certo. Mas de acordo com o texto que nós lemos, de Tiago, a Bíblia diz, não fique pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ou vou me alimentar, ou vou comprar, ou vou ganhar, ou vou vender. Não, diga, se Deus quiser, eu farei isto e aquilo. E deixa que Ele vá à sua frente, porque os sonhos de Deus são maiores que os meus, são maiores que os teus. A Bíblia diz que os caminhos e os pensamentos do Senhor são inescrutáveis, são mais altos. Ele tem o melhor para mim e para você. Que Ezequias seja para nós uma inspiração. Que Ezequias seja para nós um exemplo a ser seguido de alguém que confrontou o pecado, confiou e andou em intimidade com Deus, se rodeou de amigos e o Senhor então foi com ele para realizar os sonhos dele na vida e no reinado de Ezequias. Nós vamos entoar uma canção